Bom dia a todos. O que foi pedido para eu falar aqui foi sobre o histórico do desenvolvimentismo, a formação dele, e também um pouco do conceito de desenvolvimentismo, que foi um artigo que eu escrevi, foi publicado no ano passado. Então, eu acho que alguns de vocês aqui já viram essa apresentação, mas vai ser repetida, então eu peço desculpa, mas foi isso que foi solicitado. Mas também é verdade que nunca as apresentações são iguais, né? À medida que vai a coisa acontecendo, elas vão tomando o seu rumo, o seu ritmo próprio. Então, né, aqui o ponto de partida, né, que eu tenho, e que muito instigou esse trabalho, é o uso que é feito hoje do termo desenvolvimentismo. Quer dizer, não há jornal que se abra que não há uma crítica, principalmente, ao desenvolvimentismo, e a visão ortodoxa que coloca que o desenvolvimentismo é como um sinônimo de populismo econômico. Os problemas, por exemplo, do governo Dilma são articulados ao desenvolvimentismo, e essa é uma crítica corrente, vamos dizer, do senso comum, né? E é o que é mais explorado, principalmente na mídia, não tanto em artigos acadêmicos. E a outra coisa que eu acho que é bastante em cima e vinculada com essa questão é que o desenvolvimentismo é um fenômeno superado. Muitas vezes até colegas nossos pensam isso, né? Que é um fenômeno lá dos anos 50, 60, etc. e tal, que é enfim, né? Que hoje não teria mais espaço para esse tipo de questões. Essa visão não é só ortodoxa. Também há pessoas marxistas que pensam também que era um fenômeno histórico que está superado dessa forma. Então, um pouco esses dois debates, né, norteiam para essa discussão que palpitou. Então, a minha pergunta era essa, né? O que é desenvolvimentismo? Como é que eu posso detectar o que é o desenvolvimentismo metodologicamente? Que não seja uma mera opinião, tá? E essa pergunta, quais os atributos de uma intervenção estatal desenvolvimentista? Porque, na verdade, há uma certa confusão também entre intervencionismo e desenvolvimentismo. E, na verdade, no mundo existem intervencionismos. Pode ser keynesianismo, social-democracia, socialismo, trabalhismo. Enfim, tem uma série de fenômenos históricos que prevêem de formas diferentes intervenção estatal na economia. Então, a minha pergunta era essa. Bom, mas o que caracteriza, né, quais são os atributos, que é a palavra, de um intervencionismo desenvolvimentista? Né? Ele é a mesma coisa que um keynesianismo, ele é a mesma coisa que social-democracia. Qual é a diferença dele? Qual é a sua marca? Né? Por que esse fenômeno é detectado dessa forma? E a pergunta que fica de corolário, né, seria essa, se ela é um fenômeno superado ou não historicamente. Bom, para isso, né, eu recorri a essa metodologia, que é do Sartori, né, não é o governador do Rio Grande do Sul, é um político, é um cientista político italiano, e o Sartori, né, ele tem uma metodologia que é muito discutida na ciência política, porque também tem termos polissêmicos na ciência política, né? O que é democracia, o que é populismo. Então, tem vários artigos, que quando tem essas categorias teóricas que são de uso frouxo, né? Como eu digo assim, populismo, uso frouxo. Quem eu não gosto, eu chamo de populista. Então, ele pode pegar governos de diversos espectros diferentes. E ele, então, defende essa ideia, que é um pouco parecida com a da McCloskey, que o conceito é uma ferramenta, ele tem que ser útil. Né? Então, uma comunidade ou a comunidade acadêmica usa determinados conceitos, né, determinadas categorias teóricas, porque ela precisa dessas categorias teóricas para se expressar. Então, ele fala da viagem dos conceitos, né, que eu chamo aqui o traveling, da viagem do conceito, porque ele mostra, né, que os conceitos têm vida. Os conceitos eles vão se modificando historicamente. Né? Numa linguagem hegeliana, né, ou marxista, a gente diria assim, o conceito tem um movimento interno. Né, se quisesse dizer, ele não usa essa expressão, obviamente. Né? A outra coisa é que ele, historicamente, ele vai se readequando. Por exemplo, o capitalismo, o liberalismo de hoje não é igual ao liberalismo do século XVII. Né? Ou se o socialismo de hoje não quer dizer que é o socialismo lá do século XIX, porque os conceitos vão se readequando, porque a realidade material vai mudando.
Mas daí ele levanta essa questão que, além da viagem, pode ter um alongamento. Alongamento é quando a gente espicha o conceito, né, para readequar a novas realidades. Pode ser um defeito, isso aí. Ou seja, né, que a gente aumente o sentido do conceito, ganhe em extensão e que ele perca suas características. Um pouco de alongamento, né, é o que a gente chama de conceito radial. É quando se coloca, por exemplo, novo, então tem o novo desenvolvimentismo, neo-schumpeteriano, pós-keynesiano. É quando se quer manter uma tradição, mas com uma reatualização. Tá? E se corre esse tipo de risco, às vezes, de se aumentar, né, o conceito. Aquela história, né? Se populismo é todo mundo que vai desde o Sarney até o Perón e o Vargas, então o conceito é inútil, porque ele está muito extenso. Né? Ele não quer dizer absolutamente nada, se ele fica muito grande em extensão. Aí eu posso chegar, no caso do desenvolvimentismo, num falso positivo, ou seja, o governo não é desenvolvimentista, mas como eu uso um conceito muito frouxo, eu passo a considerá-lo. Se eu diminuir a intenção, ao contrário, eu posso ter um falso negativo, ou seja, o governo ser desenvolvimentista e eu dizer que ele não é. Tipo, como em estatística seria o erro tipo 1 e tipo 2, né? Mais ou menos nesse sentido da coisa. Bom, mas aí o que ele recomenda, né, é que se parta para a literatura do termo. Então ele é muito uma ideia, que é aí que eu disse que é parecido com a McCloskey, é assim, um conceito é aquilo que aquela categoria chama daquela forma. Por exemplo, o que é átomo? É o exemplo que eu dou. É o que os físicos chamam de átomo. O que é molécula? O que os físicos chamam de molécula. Então, primeiro eu tenho que ver o que eles estão, como é que eles se entendem naquela comunidade, né? Se tem um denominador comum. Porque se não tem um denominador comum, cada um define átomo como quer. Em ciência, isso aí é complicadíssimo, porque daí um ama o desenvolvimentismo e o outro odeia. Mas o que está amando ama uma coisa e o que odeia está odiando outra, porque não é a mesma coisa. Né? E que, aliás, eu acho que muito acontece com o desenvolvimentismo, em parte é isso aí. Né? Não é possível que pessoas normais, umas dizem que é culpado de tudo e outras adorem. Né? Quer dizer, o conceito tem que ter uma precisão, então, para saber se nós estamos falando a mesma coisa. Então, ele aconselha pegar aí nesses autores. Bom, daí o que eu fiz? Eu selecionei 10 autores, tá? Entre os quais o ilustríssimo Ricardo Belsovski. Né? Estou pegando aqui, peguei brasileiros, tem o Bresser Pereira, peguei também o Jaguaribe, fiz questão de pegar também estrangeiros. Por que eu peguei esses autores e não outros? Tá? Claro que sempre é uma dificuldade a gente fazer essa seleção. Né? Eu queria pegar num número suficiente e tal, mas primeiro são autores relevantes. Tá? Todos os autores que eu peguei são relevantes. Segundo lugar, são autores que fizeram o conceito de desenvolvimentismo. Está escrito. Penso que desenvolvimentismo, para mim, é isso. Tá? Então, isso aqui, pessoal, não está no Prebisch, não está no Celso Furtado, não está na Conceição. Os próceres da área, Aníbal Pinto, nunca conceituaram desenvolvimentismo. O Celso Furtado, inclusive, eu peguei uma carta dele, que a Rosa Furtado me emprestou, me deixou consultar. Ele, inclusive, era crítico ao termo. Ele achava que o desenvolvimentismo era uma forma irônica de se referir a corrente de ideias, vamos dizer assim. Né? Depois ela ganhou outra conotação. Ele era muito usado pela ortodoxia num sentido debochado, né? Logo que surgiu. Então, agora, o que é o desenvolvimentismo, então? Né? Então, eu peguei autores que vão dizer quais são na linguagem lá da metodologia, quais são os atributos do governo desenvolvimentista. Né? O que eles atribuem a esse governo. Então, aqui tem essas 10 coisas que, o que mais se repetiu dentro dessa bibliografia foi isso. Né? Primeiro, que sempre é um projeto para o país, né? Ele se especializa como um projeto nacional, que depende de intervenção estatal na economia, né? E é assentado na industrialização, no sentido que esse projeto sempre contempla uma mudança na produção e na produtividade. E é o entendimento, geralmente, dos desenvolvimentistas que o aumento da produção e da produtividade passa pela indústria. Uma coisa meio caldoriana, etc. E tal, mas, de uma forma ou outra, ele é dessa forma. Segundo, que é dentro de uma economia capitalista. Quer dizer, ele não é abolindo os mecanismos de mercado, por exemplo, ou fazendo o planejamento central à la Stalin. Não é. Quer dizer, é dentro de uma economia capitalista.
Uma boa parte desses autores dizem que o capital estrangeiro sempre é chamado para ajudar a implementar esse projeto de desenvolvimento. Depende de uma burocracia, tem que ter alguém no Estado que ajude a levar adiante, senão há um boicote a esse tipo de governo, se dentro do Estado não existe um corpo especializado. Reforma agrária, vários autores associam, uma melhor redistribuição de renda como um objetivo, né, ideológico, e recorrer a planejamento econômico e utilizando bancos de desenvolvimento. Vários autores dizem que um sintoma de desenvolvimentismo é quando o governo cria ou se vale de bancos de desenvolvimento, não para privatizar, mas para implementar a política de desenvolvimento. Então, esses aqui foram os atributos mais falados assim, na literatura. Para todos esses atributos aí, né, porque a minha ideia era não fazer um tipo ideal, né? Era ver como que essa comunidade se expressa e o que ela quer dizer. Mas que me deu um certo desconforto, eu fiz daí uma coisa, resolvi fazer, que o Sartori não manda fazer, ou não faz, que é um viés de historiador econômico, né? Que é o seguinte, a minha pergunta era essa, bom, mas será que esses atributos aparecem na realidade histórica dos governos desenvolvimentistas, ou é uma coisa da cabeça deles? É uma coisa mais ou menos que na metodologia marxista se chamaria a volta ao concreto. Ou seja, depois da abstração, teríamos que testar as categorias historicamente. Então, eu, apesar de partir do Sartori, eu me virei o Sartori de cabeça para baixo, para usar a velha expressão. Né? Porque eu resolvi, digo, não, eu quero ver se isso aqui não é uma mera... Então, bom, então daí eu resolvi fazer o seguinte, eu digo, eu vou pegar na literatura governos que a literatura chama de desenvolvimentista. Não é eu que estou chamando. O que a literatura chama? O que se exemplifica como desenvolvimentismo? Então, eu selecionei 34 governos de 8 países. Deu um baita trabalho, né, fazer essa seleção, porque cada um que tu tira e um que tu bota, eu não dormia de noite. Mas, enfim. E também o seguinte, né, o que a literatura chama de. Não é eu que... Então, no caso do Brasil, que é mais fácil se ver, né, eu peguei os 2 Vargas, o Juscelino, o João Goulart, o Médici e o Geisel. Por que eu peguei o Médici? Porque aqui é um milagre brasileiro. Correto? Eu não poderia deixar fora, que é um período de alto desenvolvimento econômico induzido pelo Estado, etc. e tal. Então, não adianta me criticarem de eu colocar o Médici, porque não é eu que escolhi, quer dizer, a literatura chama esse governo. O Geisel, né, o segundo PND, é um projeto de desenvolvimento. Gostemos ou não, isso é outra conversa. Tá? Então, eu teria que incluir. Assim como eu coloquei o João Goulart, até o Belchovski me disse, mas ele nem conseguiu implementar. Eu digo, mas aí entra o objetivo dele, né? Que às vezes, quer dizer, teve 2 casos, né? O João Goulart e o López Pumarejo, que era na Colômbia na década de 30. Ele tenta fazer a reforma agrária, tenta fazer e é derrubado. Mas também achei uma injustiça tirar. Quer dizer, ele tem todos os atributos, a literatura chama de desenvolvimentista, mas por um motivo político ele não consegue implementar o seu projeto. Mas o projeto é muito bem feito, né? O plano trienal, etc. e tal. Então os outros são aí. Então foi pego da literatura, Laplane da Argentina são esses aí, o Perón. O Perón foi o que me deu mais trabalho, porque os argentinos são divididos ao meio. A metade diz que o Perón era desenvolvimentista e a outra metade diz que não é. E os 2 querem se matar a pau. Então, para não me incomodar, né, cada vez que eu tirava o Perón, uma parte da galera me criticava. Quando eu botava era a outra parte. Então eu criei Perón 1 e Perón 2. Correto? De acordo com a literatura. Porque como não... Eu até tenho posição, eu acho que não era. Tem um artigo sobre isso, foi publicado até lá na Unicamp. Mas não era a minha opinião que valia. Né? Eu teria que seguir a literatura. Bom, então eu peguei esses aqui da Colômbia, México, né? O Cárdenas, o Camacho, o Valdés, Peru. Tá? Uruguai também me deu um pouco de trabalho, porque uns dizem que nunca houve desenvolvimentismo no Uruguai. Né, que eu não deveria ter... Mas uma parte dos uruguaios pegam esse momento aí da Suíça latino-americana, há na literatura isso, né, esse momento áureo do Uruguai, eu resolvi daí manter 2 governos uruguaios para ver o que acontecia na amostra. Isso aqui lá eu chamava, né, o tipo da testagem da hipótese.
Bom, daí o que eu obtive, né? Esses numerozinhos que estão aí entre chaves, aparecem em 100% dos governos. Tá? Só que, claro que isso aí não é uma amostra aleatória nem representativa, foi uma seleção. É apenas para testar, né? É um plus, porque o Sartori nem mandava fazer isso. Né? Eu que, exageradamente, por uma questão de rigor analítico, resolvi fazer. Então, vocês veem que os 4 primeiros, Projeto Nacional, Intervenção Estatal, Industrialização, que é a questão da produção e da produtividade, e que é numa economia capitalista, 100% dos casos são. Tá? Os outros, vocês veem, né, só 62%. Aqui, pessoal, quem quer depois ler lá o artigo, né, eu criei uma metodologia para testar a coisa. Por exemplo, redistribuição de renda. Não é só o governo dizer que é a favor da redistribuição de renda, ou a favor da reforma agrária. Isso qualquer um diz. Né? A questão era saber se o governo realmente, por exemplo, reforma agrária, não coloco no Vargas. Eu tinha que responder sim ou não. Então, no Vargas, não. No Jango, sim. Né? Ele não realizou a reforma agrária, mas ele mandou para o Congresso a proposta, foi derrubado por isso. Ou um dos motivos que é mais pesado. Então, ele é um governo que associava desenvolvimentismo com reforma agrária. Tá? Então, vocês notem, né, que é uma coisa interessante, que os atributos que têm menos da metade que a literatura pronta são os sociais, que é reforma agrária e redistribuição de renda. Tá? Isso é uma coisa da gente pensar, porque nos outros casos ali, todos estão mais, até bancos de desenvolvimento têm mais do que aqui. Bom, então daí, eu cheguei no que o Sartori chama, então, o núcleo conceitual, quer dizer, eu coloquei industrialização, projeto nacional, intervencionismo, como no núcleo do conceito. Né? Ou seja, para ser desenvolvimentista, ele teria que ter esses atributos aí. Tem que ser um projeto nacional, centrado na industrialização, com intervenção econômica. Porque intervenção aqui é o seguinte, né, a forma didática que eu digo lá para os alunos é o seguinte: desenvolvimentismo, na verdade, eu estou num ponto A, que é um ponto de desconforto, que é o chamado subdesenvolvimento. Tá? Então, eu associo isso à miséria, desigualdades regionais, baixa produtividade, pobreza e tal. Então, a ideia é que eu quero sair do ponto A e ir para o ponto B. Ponto B, que é o desenvolvimento. A ideia que se tem é que o livre mecanismo de mercados não me leva do A para o B. Se ele me levar automaticamente, eu não preciso de desenvolvimentismo. O mercado faz. Tá? Até pode dizer que ele leva, mas demoraria muito. Uma ideia muito implícita no desenvolvimentismo é que se tem pressa para fazer a coisa. O limite é os 50 anos em 5 do JK. Eu preciso ter um projeto para acelerar essa trajetória. Né? Porque o mercado sozinho não vai fazer, vai demorar, vai não sei o que e tal. Então, né, a ideia desse projeto... Daí tem outros artigos, tá, que daí eu fui ver o seguinte: quando é que começa essa ideia de indústria no Brasil? Né? Quando é que são os primeiros caras que falam em projeto nacional? Né? E intervenção do Estado. E essas coisas são muito mais antigas que o desenvolvimentismo. Por exemplo, o intervencionismo no Brasil, ele começa agrário e não industrial. Era para a defesa da economia do café no século XIX, por exemplo. Então, demora para o intervencionismo virar industrializante. O nacionalismo, quando começa no Brasil, ele é agrário. Tá? Tem vários nacionalistas agrários, que são, inclusive, os caras que defendem que o Brasil é uma terra abençoada por Deus, aquela coisa do hino nacional, como eu digo, né? A vocação agrária do país. Né? Então, tem um nacionalismo do samba exaltação da natureza, da vocação agrária. Demora para o nacionalismo casar com a indústria. Né? Se dizer, não, nacionalismo eu vou casar com um projeto nacional para a indústria. Isso aqui acontece, tá, já antes de 30, em governos regionais. Em 30, não vou brigar com o Belchior. Né? Em 30 ele vai para o Estado Nacional. Tá? Mas nós temos exemplos. Em Minas Gerais, o governo do João Pinheiro, em Minas Gerais, tinha todos os atributos do desenvolvimentismo, não sei se você sabe. E o do Vargas, do Rio Grande do Sul, em 1928. Como tem em Córdoba também um governo na década de 20. Mas é possível, mas não era nacional ainda. Mas já tem sintomas da coisa. Quando começa a se unir a defesa da indústria
com a da intervenção estatal. Por exemplo, o Cerzedelo Corrêa, que é um teórico, né? O Cerzedelo já tem projeto nacional, é nacionalista, com industrialização e com intervenção do Estado. Né? Eu botei embaixo atributos supostos, né? Isso aqui é um detalhe da coisa, porque quando se fala em intervenção, se eu botasse uma rodinha para intervenção, para capitalismo, por exemplo, seria redundante, porque a intervenção está suposta aqui no capitalismo. Tá certo? E a intencionalidade, né, que é uma coisa óbvia, né, que é o seguinte, para ter projeto, pessoal, não pode ser inconsciente. Não tem desenvolvimentismo sem querer. Correto? Quer dizer, eu criei a Volta Redonda por geração espontânea. Não existe. Quer dizer, desenvolvimentismo depende de um projeto, esse projeto consciente, porque inclusive tem que juntar uma base política para isso, e essa base não é fácil. Né? Porque tu não está seguindo o mecanismo normal de mercado. Né? Sempre dá uma certa instabilidade. Então, eles supõem, quer dizer, não existe, pode existir crescimento industrial sem intervenção do Estado, se a gente quiser achar lá na República Velha, mas não é desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo é quando se faz a intenção, o projeto com essa, deliberado para isso. É o que o Max Weber, o Celso Furtado recorre ao Max Weber para dizer isso. Ele pega a ação social racional do Weber, que depende de uma intenção. Então, eu chego nesse conceito aqui. Entende-se por desenvolvimentismo, sem que o conceito tem que pegar todos os casos, né? Ele não pode ser muito espichado nem muito estreito. Tá? Então, eu coloquei a política econômica. Vocês veem que eu começo com a política econômica, eu poderia começar, é a ideologia, ou o pensamento econômico que. Fiquei um mês em crise existencial, qual era a primeira palavra que eu botava. Porque a primeira palavra define. E eu optei pelo velho materialismo, né? Eu não quis partir que do pensamento vai para a realidade, aquela velha ideia. Eu peguei da política econômica para o pensamento. Então eu coloquei a política econômica, formulada ou executada, formulada porque aí tem que entrar o Jango e o Pumarejo. Né? O governo pode, às vezes, não conseguir executar, porque tem restrições políticas ou externas. Vocês veem, pessoal, que aqui tem o seguinte, eu não posso saber se o governo é desenvolvimentista pela taxa de crescimento do PIB, por exemplo. Porque, às vezes, o PIB pode crescer não por uma influência desenvolvimentista, por relações externas, por algum motivo. E pode ter um governo desenvolvimentista com taxa baixa de crescimento, porque tem ciclo econômico. Tá certo? Quer dizer, lá na Argentina, né, o caso do Frondizi, né, que vai ter baixo crescimento no final, mas não é por culpa do governo, é toda uma questão política, externa, ou o Jango mesmo. Então botei de forma deliberada, né, porque eu já disse que não tem sem querer, por governos nacionais ou subnacionais, que é aquele caso de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, através do crescimento da produção e da produtividade, sob a liderança do setor industrial. Isso aqui é muito marca do desenvolvimentismo. Né? Quer dizer, o desenvolvimentismo não é uma mera distribuição de renda, porque o entendimento que para haver a distribuição de renda, tu tem que melhorar as condições de produção e produtividade do país. Senão ele pareceria muito com o trabalhismo, com a social-democracia, com outros, que é centrado na distribuição. Quer dizer, a ideia do projeto do Vargas, por exemplo, na década de 30 ou nos anos 50, era o seguinte, olha, nós temos que criar a Petrobras, criar a Volta Redonda, ter uma infraestrutura, o Brasil não pode ser agrário, nós temos que criar uma nação industrial, com produtividade, etc. e tal, que é isso que vai sustentar a distribuição de renda. Então, ela não é um mero distributivismo, tem também a distribuição, mas ele supõe uma mudança econômica nesse sentido. Bom, daí entra, né, a utopia da coisa, que para que tudo isso? A ideologia da coisa. Bom, é transformar a sociedade. Aí eu coloquei, com vistas a alcançar fins desejáveis. É um pouco amplo, mas acontece o seguinte, é que os fins podem variar de governo para governo. Por exemplo, lá no governo militar era o Brasil potência. No governo Jango é a distribuição de renda. Cada um tem mas sempre tem que ter um fim, né? Porque se eu estou saindo do ponto A para ir para o ponto B, é porque eu quero atingir alguma coisa. Sempre a ideia do desenvolvimentismo é parecido com o marxismo nisso. Né? Eu estou numa situação que eu quero mudar. Então eu quero chegar em outro lugar. E esse lugar exige praxis, correto? Quer dizer, tu não é sentado que tu vai conseguir isso, tu vai ter que te organizar, ir lá, fazer.
né? Ele exige uma ação orientada para se chegar lá. Porque se não fosse isso, então o mercado me levaria. Aquela história que eu falei. Então, eu botei destacadamente superação dos problemas econômicos e sociais dentro dos marcos institucionais do sistema capitalista. Aí, com todos esses autores, né, pode até o cara ser socialista, mas ele entende que daí, de alguma forma, que o desenvolvimentismo faz parte da coisa, ou é um momento, ou uma etapa, sei lá o quê. Daí cada um pode ajeitar a sua ideologia. Mas sempre tem todos esses governos é nesse sentido. Então, aqui, né, eu cheguei assim nos conceitos, tá? Então, isso aqui, eu fiz um exercício. Aquela bolinha azul ali, tá, da cor do Grêmio ali, ela diz o quê? Né? Todos ali preenchem as 3 condições. São governos desenvolvimentistas. Está o núcleo duro, que eu chamo hardcore. É projeto nacional, né, com intervenção e na indústria. Daí eu botei para fazer o exercício um atributo B. Esse diagrama de Venn não fui eu que inventei, é o Sartori que faz e eu achei bem bonito, continuei fazendo. Então, eu peguei o B e C eu botei distribuição de renda. Então, dá para vocês verem. Então, por exemplo, né, o primeiro governo Vargas, está na bolinha 1, é um governo desenvolvimentista, mas que não propõe distribuição de renda nem reforma agrária. Para dar um exemplo, né, o Juscelino Kubitschek é desenvolvimentista, não está com uma proposta clara de distribuição de renda e nem de reforma agrária. Ou seja, a ideia é que a distribuição vai vir depois com o crescimento. Correto? Que vai vir no bolso do governo, mas ele não vai fazer uma coisa e tal. Ali está o caso do Perón. Ó, se o Perón é desenvolvimentista, defende a indústria, que é o pepino do Perón, ele seria 4, porque o Perón defende distribuição de renda. Tem uma base sindical fortíssima que pressiona e ele faz isso. Mas não defende a reforma agrária. Tá? Então, o contra-exemplo seria, né, o Fidel Castro em Cuba, que é o 10. Ele defende reforma agrária e distribuição de renda, mas não é desenvolvimentista, nem quer ser. Ele se chama socialista. É outro fenômeno histórico. Correto? É outro fenômeno histórico que tem seu nome próprio. E aí os outros casos, né? Por exemplo, se o Perón não é desenvolvimentista, ele seria 6. Né? Que é um cara que defende a redistribuição de renda, mas não necessariamente é desenvolvimentista. Né? Há vários governos que defendem distribuição de renda e que não é desenvolvimentista. Ou porque são trabalhistas, que são social-democratas, que são socialistas, é outro nome. Aqui eu peguei a atualização do conceito, né, porque daí é muita coisa que é cobrada. Né? Mas se não colocar a democracia no conceito. Digo, cara, eu não estou fazendo o conceito do que eu queria. Digo, hoje em dia, é óbvio que desenvolvimentismo, a gente teria que casar com democracia. Eu peguei 2 exemplos, e meio ambiente. O desenvolvimentismo clássico, vamos dizer assim, não falava em meio ambiente, porque nem estava na ordem do dia lá dos anos 50. Mas hoje, né, é necessário e se incorpora. O que os ideólogos fazem, quem se propõe a ser ideólogo do desenvolvimentismo, tem que incorporar isso. Correto? Tem que atualizar o conceito viaja e tem que se atualizar para os novos tempos. Então faz parte. Agora, historicamente, ele não era. A própria Conceição me disse uma vez no debate do BNDES, Pedro, tu tem razão, porque desenvolvimentismo casou muito bem com várias ditaduras. Correto? Então a gente tem que ter muito claro isso. Não, mas não é esse o desenvolvimentismo que nós queremos. Nós queremos é outro. Né? Há vários desenvolvimentismos no mundo, tanto teórico como prático. Né? Por exemplo, tem o do Médici e tem o do Jango. Então, aí faz parte da coisa. Então, isso que eu chamo de atualização do conceito, né? Pegar esses novos atributos. Bom, aqui eu tenho 2 alternativas para terminar, porque eu acho que está chegando o fim do meu tempo. Um seria, que aí é o seguinte, né? Se o conceito é uma ferramenta útil, ele tem que... Eu não posso chegar e dizer assim... Aqui é o seguinte, pessoal, se eu perguntasse aqui na sala, será que o governo de Juscelino Kubitschek era desenvolvimentista? Eu acho que 99% da sala vai me dizer sim. Se eu perguntasse, será que o governo da Margaret Thatcher é exemplo de desenvolvimentismo? Eu acho que 99% da sala vai me dizer não. Porque alguma coisa vocês têm na cabeça de vocês que permitem isso. Agora, se eu perguntasse, se o governo do Lula ou da Dilma, aí eu acho que a plateia se divide, por vários motivos.
A ideia do conceito do Sartori é que tu não pode ter conceito vago. Vago é aquele que não permite distinguir os casos limítrofes. O físico não pode chegar e dizer assim, olha, cara, eu não sei se isso é molécula ou não, depende do meu ponto de vista. Aí complica. Eu tenho que ter o conceito da coisa. Correto? O que é nitrogênio? Não pode ser que é meio nitrogênio, não existe. Eu tenho que ter, né, o conceito para ser útil, ele tem que fechar com os casos. Então aí veio essa pergunta. Bom, aqui eu preparei dois finais. Eu vou pegar esse aqui, mas o outro seria discutir o que social desenvolvimentismo e novo desenvolvimentismo no Brasil. Né? Até que ponto eles são atualizações do conceito também. Só que aí é do nível teórico. Eu vou pegar aqui esse histórico, aqui, que eu acho que vai ser mais... Mas depois, se quiserem, eu posso falar dos teóricos. Aqui é o seguinte, né? O que complica para ver, no caso do governo, não mais no caso da Dilma, mas poderia ser o Lula com mais vagar, de desenvolvimentismo. Bom, em primeiro lugar, sim, é óbvio que há uma mudança do governo Lula para o governo Fernando Henrique. Correto? Em vários sentidos, né? Inclusive quanto ao papel do Estado e quanto à distribuição de renda. Eu acho que a grande novidade é ter crescimento econômico associado com distribuição de renda por um bom período, né? E com o aumento de salário mínimo, que era uma coisa que desde pequenininho eu ouvi dizer que não poderia aumentar salário mínimo, que ia arrebentar todo o país e a Previdência, etc. e tal. Né? E foi conseguido, enfim, com boa folga. Agora, o que complica um pouco de dizer, né? Quer dizer, se é uma intervenção do Estado, ela é tal, mas há uns limites para se chamar isso aí de desenvolvimentismo. Então, aqui eu peguei 3, né, para comentar. Um é a questão da intencionalidade da política econômica. Quer dizer, o que me pareceu, e eu acho que dá para a gente debater, porque eu não, né, é que o governo, principalmente da Dilma, ele faz uma intervenção estatal mais keynesiana que desenvolvimentista. Ou seja, é com a crise e a desaceleração econômica que o governo resolve fazer uma política econômica ativa. Correto? Políticas monetárias, fiscais, muda o câmbio e tal. Não é uma estratégia, porque o desenvolvimentismo supõe uma estratégia de longo prazo. Aquela coisa que eu estou no A e quero chegar no B. Quando eu estou num ciclo econômico de desaceleração e o governo faz uma política expansiva, isso qualquer governo keynesiano faz. Inclusive foi feito na Europa, correto? E o Obama faz nos Estados Unidos. Ninguém vai chamar os caras de desenvolvimentista. Não é isso que caracteriza. Isso aí qualquer livro, texto de economia, não precisa nem ser pós-keynesiano. Correto? É modelão de SLM. O que eu faço quando está lá embaixo? É remover o ciclo econômico, que é a proposta keynesiana tradicional. Claro que os desenvolvimentistas, a maioria deles são keynesianos, mas nem todo keynesiano é desenvolvimentista. O próprio Keynes nunca trocou nas questões de desenvolvimento e de estratégia de longo prazo, até porque nunca foi teórico do subdesenvolvimento. A John Hopkins escreveu um livro sobre subdesenvolvimento e desenvolvimento, que é muito fraco, diga-se de passagem. Tanto que nem é utilizado mais. Né? Nem se compara com as obras do Celso Furtado, etc. e tal, em grau de profundidade, porque não era a especialidade dela. Então, eu acho assim, que uma boa parte, onde tem, assim, me parece, sintomas, é na questão do pré-sal, por exemplo, onde o governo delimita marcos ali conscientes, né, que a Dilma bateu o pé, queria e tal, e que isso sim é odiado pelos neoliberais. Quer dizer, é onde conscientemente se faz essa intervenção. Não é tanto na chamada política de estabilização. A política de estabilização, ela não mostra esse sentido, né, da intencionalidade. Inclusive, no caso da Dilma, eu acho mais sério em alguma coisa, é que quando a política, inclusive, nem é de demanda agregada, é isentando, é dando concessões, subsídios, impostos, etc. e tal, o tipo de um supply side. Eu vou diminuir o custo e os caras vão se sentir felizes e vão investir mais. Correto? E isso com 500 bilhões. Tá? Isso aqui é uma coisa complicada. Nunca no Brasil foi a tradição. Quem puxou o crescimento econômico no Brasil sempre foi o Estado através do gasto público. Correto? Não precisa nem ser professor de economia brasileira há 30 anos como eu para dizer isso. O cara estuda um pouco, ele já sabe isso. Seria uma novidade teórica, né, que o Brasil desse certo uma coisa pelo lado da oferta. As duas coisas também que eu lembro, né, a questão da desindustrialização, que eu acho que até houve, em certo sentido, uma tentativa no PAC, mas não tão forte. Né?
Aqui eu peguei do pacto político, que é uma coisa que é preocupante, quer dizer, o que mostra a fragilidade desse governo para ser desenvolvido é que não se tinha uma base sólida de apoio para fazer. Você sabe que isso é das coisas mais complicadas que houve no Brasil. No Brasil, você sabe, né, teve a revolta de 32 em São Paulo e depois, em 37, foi com a ditadura do Estado Novo, porque senão não ia ter volta redonda. Risquem da cabeça de vocês que ia ter volta redonda com o Congresso votando a favor. Seria muito difícil isso acontecer. Então, aí, o pacto político é uma coisa, que é aquela engenhosidade, tem que fazer o pacto do PSD com o PTB. No caso do Brasil, teve uma coisa muito forte, que é um setor da burguesia agrária apoia a industrialização. Coisa, por exemplo, que não houve na Argentina, pela força da burguesia exportadora. Aqui a burguesia exportadora agrária foi derrotada. E no Brasil, além disso, tinha um apoio do Exército. Que em boa parte da América Latina não teve. O Exército era mais liberal que desenvolvimentista mesmo da Guerra Fria. Mas eu não vou entrar nessa questão agora. Mas para mostrar, quer dizer, a dificuldade do pacto, eu peguei esse do Epstein, que eu achei interessante, que ele mostra essa questão da taxa de juro com relação à taxa de lucro. O que ele quer mostrar, antes da financiarização e depois, que é uma... Fazendo uma leitura rápida, que o meu tempo acho que já se esgotou, de economia política, seria o seguinte, à medida que a financiarização, as duas taxas elas se aproximam. Isso aqui explica, em certo sentido, por que a Fiesp criticava enormemente a taxa de juro alta. O dia que a Dilma mandou baixar a taxa de juros e deu aqueles gritos lá no Banco Central, a Fiesp começou a criticar a Dilma. E dizer que queria autonomia do Banco Central, que era um intervencionismo, que aquilo era um desenvolvimentismo ultrapassado. Eu estava escrevendo esse artigo, abro o jornal um dia, estava assim, o Aécio Neves dizendo assim, eu quero me candidatar a presidente para derrubar o nacional desenvolvimentismo da Dilma, que faz intervenção no Banco Central. Ele já usa daí o conceito radial, nacional desenvolvimentismo. Isso aqui mostra aquela história, eu acho que é mais ou menos na linha que o Medeiros trabalha, o setor industrial, a maior parte deles é rentista também hoje. E, portanto, quando baixa a taxa de juros, eles começam a chiar, porque é um problema, porque é uma válvula de escape na carteira de ativos dele. Então, tu não tem mais aquela diferença clássica entre a burguesia financeira e a burguesia industrial. Então, isso complica o desenvolvimentismo. A própria Conceição, uma vez, chegou e disse assim, desenvolvimentismo dá para fazer na década de 30 porque o setor financeiro está quebrado. Vocês não têm força política. Claro que é uma frase de efeito. Mas quer dizer o quê? Tu tem que ter uma base no setor produtivo. Se os bancos é que vão dar carta do processo, não tem desenvolvimentismo, porque eles não vão aceitar isso. Estou terminando. Aqui, então, eu peguei aqui para dar um exemplo nessa questão da desindustrialização, porque aqui tem muita ideia, não, desindustrialização é uma coisa que existe em qualquer lugar do mundo, é uma tendência mundial e tal. Peguei esses gráficos aqui, que na verdade não são meus, são do Marcelo Arendt, que está no mesmo livro do IPEA, que é professor em Santa Catarina e foi meu orientando de doutorado no Rio Grande do Sul. Então, aqui do zero, ele pega, ele mostra assim, não são todos os países que estão se industrializando. Então, aqui, os que estão aqui do zero, que vão subindo, os que ganham espaço. Então, vocês veem aqui, naquele marrom ali, aqui é a China, que é o que vem ganhando mais espaço. Então, aqui a gente tem a Ásia em desenvolvimento, ele colocou. Depois, ele pega assim, vários casos aqui. Esse aqui das economias desenvolvidas. Vocês veem que não é tanto o grau de desindustrialização, elas ganham até espaço. Onde é o mais problemático? Vocês notem que o Brasil é esse azul aqui. O Brasil é o que mais... Esse índice é assim, pessoal. Tu calcula a industrialização com base no teu índice mesmo. Não é comparar um com o outro. Eu não posso comparar Brasil com a Argentina num absoluto. É assim, o que é a Argentina com relação ao que ela antes. Porque esse índice aqui é o DRI, não é o outro que tu está dizendo que... Tem outro que tu compara entre países. Esse aqui é na própria série histórica que se constrói. Então... Aqui o caso do Brasil, vocês notem como ele é sério, ele é muito mais. Aqui pega a América do Sul e Central. Ele pegou inclusive até a África, em desenvolvimento, que vocês veem que é menos desindustrializada que o Brasil. O grau de industrialização é menor.
O que dá para a gente pensar, quer dizer, a perda que tem o Brasil, desde o segundo PND, que é o auge que tem lá por 76, 77, da participação na indústria do PIB até hoje. Né? Que era um caso muito maior que outros países, porque aqui ele pegou os outros países, vocês notem, o Brasil aqui está nesse marrom. O único que meio rivaliza é a Argentina. Mesmo assim, tem momentos que até a Argentina não é tanto. Que a Argentina... Por exemplo, os últimos governos da Argentina, que também são odiados pelos liberais, eles recuperam mais a parte da indústria do que antes. Né? Aqui um seria o mundo. Um seria o mundo. Seria aquela reta. Quem está abaixo do mundo, se nota que quem é que sobe lá. O único da América Latina que ganha mais espaço é o Chile, ultimamente. Né? E os outros aqui, o México, que é tão criticado, o México é bem menor a desindustrialização que o Brasil, diante desse índice. Claro que ele é um índice, né? Mas é um número que serve para a gente pensar. Então, para terminar, pessoal, eu vou usar essa coisa aqui, né? Eu sempre termino com essa ideia aqui. Assim, será que o desenvolvimentismo é um fenômeno datado, como eu tinha dito no lançamento, ultrapassado historicamente? Então, fiquei pensando, porque até lá na faculdade, para debater, os caras o Pedro, porque gosta de história econômica, está lá nos anos 50. É horrível tu te sentir velho, ultrapassado, que tu está querendo reavivar uma coisa e tal. Né? Daí eu comecei a pegar essa... Então, primeiro, né, no caso do uso, é a história do Sartori. Né? Ele diz assim, um conceito ele tem vida enquanto ele se faz necessário para aquela comunidade. Então, eu digo assim, se eu abro o jornal todos os dias e está alguém falando a palavra desenvolvimentismo, nunca se falou tanto em desenvolvimentismo no Brasil como no último ano, principalmente para criticar. Então, é porque ela é necessária. Né? As pessoas precisam desse termo, dessa expressão, para designar alguma coisa. Aquela coisa do Aécio. Mesmo os que não gostam do desenvolvimentismo, perguntam, por que tu não gosta do governo Dilma? Porque é nacional desenvolvimentismo. É a resposta de plantão. Então, quer dizer, o conceito ele existe, ele faz parte, né? Ele é usado. Tu não aposenta o conceito. Não adianta o cara dizer, desenvolvimento, socialismo morreu. Não morreu, porque tem um monte de careca socialista. Né? Tu não pode dizer que morreu, porque caiu o muro de Berlim, aquela história. Né? Então, essa é a primeira coisa, ele é um conceito usado. Segundo, é a questão da viagem. Ou seja, quando se está falando em desenvolvimentismo, não quer dizer que se vai querer ressuscitar o desenvolvimentismo de 1950, de 1960. Né? Porque daí tu teria que imaginar que não existe a dialética do conceito, que os conceitos são aristotélico-tomismo, fixado uma vez para a eternidade. Não é verdade, eles se reatualizam. Todas as ideologias se reatualizam. Se ela não se reatualiza, ela morre. O exemplo que eu dou em aula, fisiocracia. Ela tem um núcleo duro, fisiocracia, que é a riqueza vem da natureza. Não tem mais um de louco no mundo que defenda isso. Não é porque é um conceito difícil de se reatualizar. Já liberalismo é um conceito que se reatualiza. Tá? Ele ganha adeptos, ele se readequa à nova realidade. E desenvolvimentismo é a mesma coisa. O que se tem que pensar, que é como se propõe no seminário, é o que seria o desenvolvimentismo hoje. Ninguém vai querer ressuscitar o passado. Né? Quer dizer, como é que tu atualizaria? E o último caso que eu cito aqui é a necessidade, que eu chamo, que é uma visão mais marxista da coisa, que seria, como é que o marxista responderia? Ele dizia, olha, cara, enquanto existir necessidade, um conceito, ele não existe no abstrato. Ele é resposta a uma necessidade histórica. Por que apareceu o desenvolvimentismo? Porque existia uma realidade histórica do subdesenvolvimento, da miséria, do atraso, você dá o nome que se quiser. Enquanto existir esta realidade histórica, vai existir desenvolvimentismo. Tu não pode abolir. Né? Enquanto existir, aquela história, enquanto existir capitalismo, vai ter socialista. Enquanto existir subdesenvolvimento, vai haver desenvolvimentismo. Né? Tu não pode, a realidade histórica impõe a coisa. Esse gráfico aqui, vou usar para terminar, porque eu gosto muito dele, porque geralmente os críticos ao desenvolvimentismo é o que mais irrita as pessoas. Que é o seguinte, né, ele é feito da seguinte forma, ele compara com a convergência Brasil com Estados Unidos e Brasil com o mundo. Em azul, é Brasil com Estados Unidos. Ele começa em 1901, vai até 2010. Tá? Porque eu peguei aqui, depois eu não conseguia atualizar, porque eu estava fazendo o trabalho histórico, ficou lá. Fiz um copiar-colar. Vocês notem, né, que aqui, quando é que... Aqui quer dizer o seguinte, quanto por cento do PIB dos Estados Unidos é o PIB do Brasil? Vocês notem que aqui
né? Ele está por volta, aqui, ó, é a década de 30, né, que começa em 1940. Vocês notem que até 1980, final dos anos 70, que é a era do desenvolvimentismo, é o período que o Brasil mais cresce acima dos Estados Unidos, ou seja, que vai para a convergência lá, que é justamente a era do desenvolvimentismo. Só que é uma coisa interessante, porque o cara diz o seguinte: desenvolvimentismo é um absurdo histórico, quebra o país, toda a ideologia que está nos jornais hoje. Mas justamente foi o período que o país mais cresceu. E há uma convergência, quer dizer, quando é que acaba o desenvolvimentismo? Lá no final dos anos 80, dos anos 70, com o gás, olha que começa a cair. Aqui começa aqui o governo Lula, ó, que dá essa elevadinha aqui. Tá? Mas vocês notem que é muito claro. E no mundo também, olha aqui a década, que a partir da Grande Depressão, ó, o Brasil vai ganhando espaço até o final dos anos 70, que é a chamada era desenvolvimentista. A partir daí ele perde, né, espaço. Então isso aqui, né, eu gosto de ver esse gráfico, né, porque ele ajuda a derrubar determinados mitos que a maioria das pessoas, né, ou pelo menos usam, né, esse argumento. A legenda está mostrando o Brasil e Estados Unidos em azul, o Brasil mundo em vermelho. É porque aqui, ó, o Brasil com o mundo tá no lado de cá, no lado direito medido, né? E o outro está no lado de cá, correto? Tá certo, porque o Brasil ele vai chegar, ó, a 15% do PIB, é o azul dos Estados Unidos. O Brasil nunca foi 15% do PIB do mundo, né? Tá? Não pode... Se fosse o desenvolvimentismo, daí arrebentava a boca do balão. Ele foi, mas não do mundo. Eu já passei da minha hora, pessoal. Muito obrigado, então. Até mais.